futuro e não tem pudor. No Congresso show não para, só muda a toa. Pra viver no Brasil no cru tem que entender bugias, porque isso aqui é um circo e você sabe quem é o palhaço. O Brasil no cru tá na cara, é real. Todo dia um golpe novo e tem otário que acha normal. Quem não assiste no cru fica perdido e sempre tola no cru. É o Brasil no cru. É o Brasil no cru. Senhoras e senhores, respeitável público, está estreando hoje o seu mais novo informativo jornal, chame como quiser, sobre o circo que é a política brasileira. Meu nome é Dadá Westphal, eu sou advogado, eu sou de Santa Catarina e eu vou acompanhar vocês nessa viagem que é falar sobre o Brasil. Então, estou muito honrado, estou muito feliz de poder estar nesse momento com vocês e apresento meu amigo Rafael Werner, que vai estar junto também nessa programação. Rafael? É um prazer estar aqui com vocês, apresentando notícias. O que não vai faltar é notícias para a gente comentar desse manicômio político conhecido como Brasil. Meu nome é Rafael Werner, tenho um Instagram onde eu falo sobre filosofia, ciência política, defendo a escola austríaca e, em tons de brincadeira, me considero um anarco-tradicionalista, um ódio profundo ao Estado, sem perder de vista valores morais que são tão importantes para a nossa civilização. Pessoal, eu vou explicar então para vocês como é que vai funcionar o nosso programa, o Brasil no Cru. Qual que é o plano? O nosso plano é trazer 3 vezes por semana, às 20h30, diversas informações, diversas notícias com alguns especialistas comentando sobre o que está acontecendo. Além disso, diversas outras pessoas que a gente comenta como falando com o povo, pessoas que realmente estão no dia a dia, estão no fronte, comentando situações que envolvem elas. Então essa vai ser a nossa programação. A gente aceita críticas, aceita sugestões, aceita todo tipo de... Peraí, aí vocês me fodem, cara. Eu tenho TDAH. A gente aceita todo tipo de informação, sugestão, então mandem mensagens para nós. Mandem mensagens que a gente vai tentar adaptar. Se vocês tiverem dúvidas, tiverem críticas, a gente também está aceitando. Então, vamos iniciar a nossa programação com uma notícia muito relevante. Certamente é o tipo de coisa que muda o cenário do Brasil. Tu viu essa situação, Rafael? Infelizmente. Infelizmente. E qual é essa notícia? É sobre a moda que foi lançada pelo filho do Will Smith, que ele resolveu ir para um evento, acho que para o Grammy, vestido de castelo. Olha, no meu tempo de criança, alguns amigos meus queriam ser o príncipe da historinha, alguns queriam ser a princesa, tudo bem, mas eu nunca tinha visto alguém querendo ser o castelo. É a primeira vez. E para isso, a gente vai trazer um comentário muito especial da Geisiane Freitas, que vai falar para vocês sobre o que ela pensa dessa situação do filho do Will Smith. Olá, meninos do Beyond the Cave, agora aí com essa iniciativa, né, a TV Beyond the Cave, que estão aí com esse programa para comentar política, que tem um nome bastante sugestivo, eu diria. É um prazer sempre estar aí com vocês. E vocês pediram para comentar a respeito aí dessa matéria que saiu sobre o filho do Will Smith ter participado ali do Grammy com um castelo, né, esse castelo na cabeça. O meu primeiro comentário, a minha primeira reação é que ele levou a sério a história de pendurar uma melancia no pescoço para aparecer, né? Mas a gente sabe que não foi somente ele, né, que causou ali um espanto, um horror no Grammy. Teve outras figuras também que literalmente foram sem a roupa para aparecer ali no tapete vermelho. Olha só, primeiro que a gente sempre fala como esses artistas estão cada vez mais usando do caos para chocar. Na falta de talento, na falta de apresentar algum produto que de fato tenha relevância para a indústria da arte, para a indústria do entretenimento, só resta, obviamente, dar declarações estapafúrdias, sinalizar virtudes e sinalizar ali para o cenário da esquerda mundial e, claro, pendurar aí coisas na cabeça, aparecer cada vez mais pelado, para que aí sim torne-se notícia, né, e consiga algum tipo de relevância, ainda que seja uma relevância negativa, né, que ninguém vai falar positivamente a respeito desses comportamentos. E aí é interessante porque esse pessoal, eles batem tanto na tecla da história do racismo, da história da opressão e aquela coisa toda, mas na primeira oportunidade que eles têm de manchar a imagem da população negra, isso acontece aqui também no nosso país,
sempre na primeira oportunidade eles vão lá e mancham a imagem da população negra com coisas completamente estapafúrdias, com palhaçadas, enfim, com essa, como diz o meu amigo Jorge Serrão, com essa brincanagem, que é a mistura de brincadeira com sacanagem que eles costumam fazer. Quando eu vi essa matéria, eu lembrei imediatamente de um movimento que eu gosto muito, quem me conhece sabe, é um movimento que mora no meu coração, que é ali do movimento negro da vanguarda, né, dos anos de 1930, que é a Frente Negra Brasileira. A Frente Negra Brasileira promovia concursos de beleza e eles obviamente prezavam pela beleza ali da população negra, né, prezavam, portanto, pela ordem, não pelo caos. E a Frente Negra Brasileira instruía os seus associados, né, os membros ali que faziam parte da Frente Negra Brasileira, que se vestissem bem. Então, a ordem era que o negro, o homem negro e a mulher negra tinham que se vestir bem, estar apresentáveis, para que a imagem da população negra mudasse diante do cenário de racismo que eles enfrentavam ali naquela época. Portanto, a ordem era que se vestissem bem, que se portassem bem, que fossem pessoas elegantes, que fossem pessoas bem portadas aí no meio social, justamente para criar no imaginário da população uma boa imagem a respeito da população negra. Não é isso aí que esse pessoal que milita tanto atualmente do sofá de casa, né, do sofá da mansão que eles moram, militam tanto aí em relação à população negra e aquela coisa toda, né? Então é isso, é a ode ao caos, é a destruição do que é belo, não agrega nada ao mundo da arte, ao mundo do entretenimento e ainda de quebra dá aquela manchadinha na imagem da população negra. Esse foi o comentário, então, da Geisiane Freitas. E como ela disse no vídeo que a orientação era que o negro se vestisse muito bem, Rafael Verne leva isso muito a sério. O bicho bem vestido. Qual a tua opinião sobre isso, Rafa? Eu acho que, para além da situação grotesca e cômica, isso retrata um problema um pouco mais profundo, que a gente consegue observar já há algum tempo, né? Quando a gente volta para a filosofia clássica, né, Platão ele sempre falava da importância da beleza. Às vezes a gente trata aquilo que é belo de forma utilitária, mas existe uma função não utilitária na beleza, existe uma necessidade da alma em apreciar aquilo que é belo, né? A beleza ela tem a capacidade de nos elevar e, consequentemente, ordenar a nossa vida. Existe uma correlação clara entre aquilo que é belo, aquilo que é bom, aquilo que é verdadeiro, e o que nós vemos constantemente, principalmente, né, em toda essa mídia e toda a elite global, elite de Hollywood, é um culto àquilo que é feio. E, coincidentemente, todos eles, né, fazem uma apologia clara a políticas de esquerda. Então, tudo isso tem como uma consequência muito nítida, né, uma desordem e que não agrega em absolutamente nada para a nossa civilização. Legal. Você falou de Platão e o comentário da Geise me traz outro personagem muito importante que é a MC Pipoquinha. Por que eu digo isso? Da mesma forma, da mesma forma que ela disse que tem gente que leva a sério colocar a melancia no pescoço, me lembra, a Pipoquinha não tem nada para entregar em termos de música, o que ela faz? Ela apela. A Andrea Surak, ela não tem nada para entregar, o que ela faz? Ela vai no show lá no Rock in Rio, fica pelada. É isso que ela falou, é isso que você falou e é isso que eu acredito também. Quem não tem muito para entregar, gosta do caos, apela, vai para o ridículo, porque é a única coisa que eles têm para entregar. Trocando de assunto, vamos para o próximo. Um outro que tivemos muita confusão, muita discussão em alguns grupos que eu participo. As pessoas chegaram de quase ir às vias de fato e a gente trouxe algumas pessoas para comentar isso. Qual é o assunto, Rafael Werner? É sobre os deportados, sobre as pessoas que vieram, aqueles imigrantes ilegais que não sabiam que não tinha Uber de volta, que o transporte era um pouquinho diferente. Você viu essa situação? Vi sim, claro, e vamos ver as opiniões dos nossos amigos Ari e Eduardo. É o nosso momento do povo, opinião desses nossos amigos. Vamos lá. Fala, Reginho, pessoal aí, parabéns pelo programa, muito boa sorte aí na iniciativa, total apoio. Cara, minha opinião sobre o tema é bem pragmática e simples. Eu acho que a gente tem que separar aí uma questão de empatia para com outro ser humano, né, com outra pessoa, isso é uma coisa. Mas aí, na minha opinião, o que tem que prevalecer é a lei e a regulação do país que tá em discussão. A lei deve ser seguida. Se a lei diz que determinado ato é crime, que crime tem que ser punido de tal forma
que seja seguida a lei, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja aqui onde eu moro. Eu sou imigrante, apesar de eu ser cidadão aqui, eu sou imigrante também. Caso a regra mude e eu tenha que sofrer com as consequências, isso acontece, né? Eu acho que a única coisa é que a regra e a lei tem que ser seguida. Ponto final. A gente pode chorar, pode fazer barulho, que se mude a regra. Até ela mudar, que ela seja seguida. E, na minha opinião, o problema do mundo hoje em dia é que ou não tem lei, ou quando a lei existe, ela não é seguida. Acho que isso é um dos grandes problemas. Então, se a lei diz determinada coisa, que ela seja seguida. A gente pode ter empatia, pode se sentir fragilizado, pode sentir compaixão pelo próximo, isso óbvio pode acontecer. Mas ainda assim, no final, a lei deve ser seguida. Beleza? Um grande abraço para vocês. Olha, a deportação sempre aconteceu e vai continuar acontecendo. Nenhuma novidade. A grande novidade foi o que aconteceu com os brasileiros, que saíram dos Estados Unidos acorrentados e continuaram acorrentados, pés e mãos, ainda no aeroporto de Manaus. Isso é um absurdo, isso é surreal. Então, os maltratos não podem ocorrer. A deportação não vou discutir, é um fato, mas os maltratos, jamais. Opiniões divergentes, clima tenso entre os brothers. Rafael Werner, o que você pensa disso aí? Esse assunto da deportação, ele remete a um outro grande assunto que vem sendo debatido já há algum tempo, que é as imigrações, né? Historicamente, os liberais eles sempre tiveram uma posição mais favorável a uma imigração livre, uma posição mais cosmopolita, por uma questão de eficiência, né? As pessoas elas tendem a migrar para onde os salários são mais altos e as empresas elas tendem a migrar para onde os salários são mais baixos. Dessa forma, você acaba tendo um equilíbrio e isso, pelo menos do ponto de vista econômico, tende a ser benéfico não haver essas restrições. Só que o ser humano ele não é o simples homo economicus, né? Que age pensando em maximização de lucro e levando em consideração apenas o aspecto econômico. Existem outros fatores, como, por exemplo, o fator cultural e outros que devem ser levados em consideração, né? Então, essa questão de imigrações ilegais tem causado problema não só nos Estados Unidos, também como na Europa, porque as pessoas que não vão de forma legal, que vão para trabalhar, que vão para produzir, que vão se integrar à cultura, elas acabam gerando um certo problema, porque há também uma pressão para que o governo subsidie uma certa vagabundagem. Então, há um grande lobby, principalmente por parte da esquerda, para que haja mais políticas assistencialistas, mais welfare state, para bancar todos esses cidadãos que não são nativos dali, né? Então, isso acaba criando um conflito muito grande entre as pessoas que moram no país, que agora tem que trabalhar mais para sustentar imigrantes de maneira legal. Quer ir para um país, vá de forma natural, se integre à cultura, produza, mas quem está indo de forma legal, que arque com as consequências, né? Eu vou na mesma linha de raciocínio do Ari. Eu percebo que quando você tem uma imigração, você não necessariamente recebe só gente boa. Como diz no interior, vai um monte de jaguara junto. E é justamente por isso que os povos têm que poder regular isso e determinar quem eles aceitam e a forma que aceitam. E quem quer ir trabalhar e estudar, como tu disse, Rafa, eu entendo que ela vai da forma legal. Tá indo de forma legal, sabe que tem pena e depois não reclama quando a merda acontece. Então, eu vou no caminho do Ari, respeito a opinião do Edu, mas eu acho que existem regras, as regras têm que ser seguidas e quando você começa a relativizar algumas regras porque você tem empatia com as pessoas, é o começo do fim de uma sociedade. Então, regras são ali para ser seguidas. Se elas são justas, não são justas, aí é uma conversa um pouco mais complexa. Então, mudando novamente de assunto, Rafa, vamos para um terceiro tópico. Muito interessante também e que traz um pouco do suco do Brasil. O que aconteceu? A montadora chinesa, a BYD, ela emprestou carros para ministros do STJ. É uma avaliação de 6 milhões de reais nesses veículos. Esses veículos foram entregues para que eles pudessem usufruir. Não é ilegal, já antecipo, mas está repercutindo de forma negativa entre algumas pessoas. Rafa, qual a tua opinião sobre isso? O Rothbard costumava dizer que sempre que a gente vê empresários de mão dadas com o governo, num tom muito amigável, prepare que seu bolso está sendo roubado, né? Nesse caso, eu acho que é um claro sinal de uma possível coisa que pode acontecer, que é
muito comum no Brasil, que é o corporativismo. É uma relação muito simbiótica entre grandes corporações e o governo e os políticos, né? Para no futuro terem políticas para favorecer essa empresa, subsídios, favoritismo em detrimento de outras, e assim ela conseguiria uma fatia maior do mercado, não por mérito próprio, não pela concorrência, não pela eficiência, mas pelas benesses que o governo pode oferecer pela força da lei. E para mim é muito claro que quando você tem um juiz recebendo um favor de uma empresa, naturalmente a decisão desse juiz em algum litígio envolvendo essa empresa vai ter uma certa tendência. Então, existem suspeições dentro do direito brasileiro que é justamente para esse tipo de coisa, para que você não possa julgar, participar de decisões, julgamentos de amigos, parentes, pessoas próximas. O único órgão que pode ser vítima e julgar é o STF. O STJ está se passando, ele não está entendendo que essa prerrogativa não é dele, é só do Supremo Tribunal Federal. Essa é uma opinião só minha, não é do Beyond TV, então se for para ser preso, que seja só eu. Mais alguma coisa, Rafa? Não, até mesmo em empresa, em compliance, você tem essas restrições quanto a presentes que você pode dar para não haver nenhum tipo de decisões enviesadas, né, para favorecer até alguém. Teve uma situação, agora que me lembrei agora, que tinha uma polêmica muito grande envolvendo o Bolsonaro, que ele recebeu algum presente oficial e daí não podia, depois diziam que podia, daí descobriram que o Lula também, joias, e o Lula também tinha recebido, e, daí eu fico pensando, se um dos poderes não pode receber, e aí, qual que é a lógica? Então, eu vou nessa toninha mesmo, se na iniciativa privada você já vê, eu trabalhei bastante tempo com supermercado, antes de ser advogado, e os compradores, eles eram proibidos de receber brindes dos vendedores, por quê? Porque daí você vai lá e leva o cara, paga um churrasco, paga uma janta, leva a jogar bola e depois do teu pedido ele vem com uma margem melhor. Então os supermercados eles já podavam isso aí. Está acontecendo algo parecido com a nossa justiça, né? Essas boas práticas são aplicadas no mundo corporativo, deveriam ser aplicadas com ainda mais rigor no mundo público, né, que sobrevive do nosso dinheiro roubado. Então, e olha que interessante, eu vi algumas críticas da esquerda dizendo assim, é por isso que não pode ter parceria público-privada, olha a cagada. E eu já chamo a atenção para uma coisa. Isso não é uma parceria público-privada. Parceria público-privada é quando você pega um serviço público e se utiliza da iniciativa privada para prestar esse serviço para a população. E não um acordo, um favor entre o judiciário recebendo umas gracinhas de empresa. Então, isso não é uma parceria público-privada, não desvirtuem isso. As políticas públicas que têm iniciativa privada como parceira, elas são muito melhores para a população, isso não sou eu que estou dizendo, são os números, não adianta brigar comigo, não é uma opinião, é um fato. Então, não desvirtuem essa questão também da parceria público-privada. Dito isso, Rafa, vamos para o próximo assunto e agora trazendo um pouco mais para dentro do nosso Congresso Nacional. Pois é. Nós tivemos eleição no Congresso, na Câmara dos Deputados, e nós tivemos eleições no Senado. Tivemos pessoas vitoriosas e minutos depois dessas vitórias saíram algumas frases já muito interessantes. Para mim, uma das mais interessantes é a do Alcolumbre, que venceu o Senado, e ele disse que nenhum senador tem o direito de se atravessar nas agendas do governo. Rafael Werner, qual a tua opinião sobre isso? Dentro da ciência política, existem várias críticas que a gente pode fazer, não só a esse governo que eventualmente vai passar, mas ao próprio modelo que está sendo implantado, que é essa democracia tripartite liberal. Onde você tem a tese que os poderes eles são separados, eles se contrabalanceiam e se equilibram, mas o que a gente vê, na verdade, é uma relação simbiótica entre todos eles, né? O Bertrand de Juvenel ele tem um livro que chama O Poder, onde ele fala que essa tentativa de restringir o poder através de uma separação entre legislativo, judiciário e executivo,
na verdade, só favoreceu ao crescimento do Estado. Não à toa, nós conseguimos observar claramente que desde as derrubadas das monarquias, o poder do Estado só cresceu, o endividamento do Estado só cresceu, e quando o Estado ele não cresce através do Executivo, ele cresce pelo Judiciário. Quando não cresce pelo Judiciário, cresce pelo Legislativo, e todos eles, de algum modo, eles se harmonizam em benefício próprio, né? Então é muito comum a gente ver esse tipo de relação, até porque, uma vez que ele está como presidente do Senado, né, com certeza, com relações próximas ao governo, eles têm muito a que compartilhar para poder sair ganhando em todas essas relações. Pois é, o Rafael ele comenta que existe essa relação simbiótica, existe essa relação quase harmoniosa entre os poderes. Eu já tenho a percepção que existe quase uma orgia entre os poderes, que eles estão arregaçando tudo, já perderam todo o respeito, já perderam todo o pudor. Você pega depois o nosso chefe do Executivo dizendo que é muito amigo dos eleitos para as casas do Legislativo. Você vê gente, agora ministro do Supremo Tribunal Federal, virou comentarista até de futebol. Já o Gilmar Mendes comemora a volta do Neymar. Não é papel de juiz ficar comentando isso. Salvo engano, tem orientações para os magistrados que eles têm que se abster de diversos assuntos, eles não têm que ficar buscando a mídia, não têm que ficar buscando o holofote. Não é o que acontece no Brasil. Então, quando o Rafa fala simbiose, eu escuto orgia. Isso é uma orgia com o nosso dinheiro, regada a muita palhaçada, regada a muita falta de pudor, de caráter. Isso aí me incomoda substancialmente. Exemplo disso, eu acho que vale a pena a gente mencionar, é que o Mota, que daí venceu na Câmara, ele fez uma festinha e convidou 1.500 pessoas para a festinha. E lá tinha de tudo, tinha oposição, tinha base do governo, tinha tudo. E eu não entendo que essa amizade tão próxima seja benéfica para o Brasil, Rafa. Não, de jeito nenhum, né? Uma grande pergunta que a gente pode colocar à mesa é, com essas declarações, dado todas as violações à Constituição e aos direitos do brasileiro, o nosso presidente do Senado teria coragem de pautar o impeachment do Alexandre de Moraes? Não teria, né? O presidente da Câmara, ele vai pautar o impeachment do Lula, que agora a gente começou a ver notícias de pedaladas fiscais? Não vai, né? Todo mundo está, como você bem disse, numa orgia onde todo mundo sai feliz e nós, cada vez mais roubados e extorquidos, né, por essa classe política. E sabe o que eu percebo também? Existe, para mim, uma das principais funções do Legislativo não é só sobre fazer leis, mas é sobre fiscalizar o Executivo. Aí quando você tem essa simbiose toda entre Legislativo, entre Executivo e muitas vezes entre o Judiciário, que tipo de fiscalização vai acontecer? Como é que você vai simplesmente aceitar toda e qualquer agenda? Como é que um senador não tem o direito de ir contra a agenda do governo? Meus consagrados, o papel do senador e do deputado é fiscalizar a agenda do governo. É para isso que ele foi eleito pelo povo, que é para estar lá legislando e também fiscalizando. Então isso aqui é justamente mais um cerceamento do sistema sobre aquilo que deve ser feito. E daí muitas vezes as pessoas em casa, com uma certa ignorância, elas olham para isso e dizem, de fato não deve atrapalhar, as coisas têm que andar nessa harmonia, nessa orgia harmônica dos poderes, e o Brasil cada vez mais indo para o buraco. E Rafael, nesse sentido, eu vou encaminhando para o nosso último assunto, não menos importante, talvez o mais importante deles, que é um comentário sobre quem viveu, de fato, essa última eleição no nosso Congresso. O Brasil tem diversas boas pessoas interessadas em mudar a nossa realidade através dos meios corretos, porque você escuta muito historinha. Eu precisei me aliar ao governo para garantir uma comissão. Meu amigo, existe o caminho certo e existe o caminho fácil. E algumas pessoas estão tentando justificar o errado como aquilo que poderia ser feito. Eu não entendo dessa forma. E para comentar esse assunto, nós vamos ter então um comentário de ninguém menos do que Marcel Van Hatten, que foi candidato a presidente do Congresso, da nossa Câmara dos Deputados, e ele vai falar um pouquinho sobre a experiência dele nesse momento. Boa noite, Dadá, boa noite, Rafael, boa noite a todos que acompanham a Beyond TV, alegria estar no ar com vocês. As eleições para a presidência da Câmara,
tiveram um resultado que infelizmente não era o que eu gostaria. Eleição de Hugo Motta, representando o Centrão, com apoio de Lula e do PT. Assim como, aliás, no Senado também houve a participação do Centrão com a candidatura de Davi Alcolumbre à presidência do Senado, ele que já foi presidente do Senado, igualmente com apoio do governo Lula e do PT. Agora, por outro lado, apesar dessas vitórias que acabam mantendo o rumo do legislativo já traçado até aqui, tivemos uma participação muito importante, tanto no Senado, com as candidaturas do Eduardo Girão e de Marcos Pontes, em que pese terem apenas 8 votos, digamos assim, no cômputo total dos 81, foi uma votação que demonstrou que não estavam absolutamente sozinhos, e na Câmara dos Deputados eu tive 31 votos, ficando na segunda colocação. Como disputei 4 vezes a candidatura à presidência da Câmara, essa foi a melhor participação, não apenas pelo número de votos, como também por ter ficado em segundo lugar na frente do PSOL. Foi uma forma também de colocar quais são as pautas da direita, quais são as pautas da oposição, e por isso entendo que apesar dessas duas vitórias que nos desagradaram muito, o fato de eu ter concorrido, de ter exposto aquilo que nós queremos que tanto Davi Alcolumbre no Senado como Hugo Motta na Câmara façam, é importantíssimo que esse recado, que é o recado da sociedade também, ecoe ao longo dos próximos 2 anos enquanto estiverem à frente do Legislativo. Nós não sabemos todos os acordos que foram feitos de bastidor, sabemos que muita gente na oposição, na direita, votou nesses 2 candidatos vitoriosos, mas espero que os acordos que foram feitos, obviamente se benéficos e entendo que devam ser para a sociedade, sejam cumpridos. E que eu esteja errado, como eu disse várias vezes, no sentido de que no passado também foi feito acordo com Rodrigo Maia, com Arthur Lira, mas os acordos feitos, em geral, não foram cumpridos. Inclusive, o slogan da minha campanha era um voto para não se arrepender, porque muitos deputados de direita que votaram na eleição passada, por exemplo, em Arthur Lira, se disseram ao longo desses 2 anos arrependidos da escolha. Então agora é desejar bom trabalho para os dois, são os presidentes do Legislativo. É importante reforçar que em determinados momentos, pelo menos, houve manifestações de Hugo Motta em defesa, por exemplo, da imunidade parlamentar, que é algo inegociável para mim. Eu que estou sendo perseguido pelo governo Lula, pelo STF, no meu direito de me manifestar na tribuna da Câmara dos Deputados, hoje indiciado, um absurdo, pela Polícia Federal. É importante reconhecer essa mensagem já no discurso, né, como candidato do agora presidente Hugo Motta, e vamos continuar trabalhando firmemente na Câmara dos Deputados e também o novo, com o senador Eduardo Girão no Senado da República, em defesa dos ideais, dos princípios, dos valores e das propostas da direita. Por isso agradeço essa oportunidade de falar com a Beyond TV, falar com vocês, Dadá e Rafael, porque nós temos um papel a realizar em conjunto, em defesa do Brasil, com muita firmeza, e podem continuar comigo com a coerência que eu sempre tenho demonstrado, buscando com coragem enfrentar os poderosos, em especial aqueles que estão mancomunados com Lula e o PT. Muito obrigado. Nós ouvimos agora então o Marcel Van Hatten, o cara que teve coragem de enfrentar o sistema, o cara que teve coragem de ir contra a base do governo e a oposição, que muitas vezes aparecem brigando na frente das câmeras, mas atrás estão abraçados, estão indo juntos na festa do Motta. Isso é uma coisa que incomoda aquele brasileiro que já saiu da torcida de futebol. E você, Pikachu, foca em mim. Para você que para você que ainda acredita que o Brasil é time de futebol, que a política, se não for Bolsonaro é de esquerda, e se não for Lula... Viu, gente, vamos começar a ser um pouquinho mais racional. Eu tenho recebido vídeos, por exemplo, de gente atacando o Marcel Van Hatten, porque ele em algum momento já criticou medidas do Bolsonaro. Meus amigos, vamos ser honestos intelectualmente com nós mesmos, que muitas vezes a gente precisa sim apontar o que está errado. Não é porque alguém é nosso aliado, não é porque alguém está mais próximo da nossa opinião política, da nossa ideologia, que essa pessoa está imune a erros. E esse é o caso do Bolsonaro, naturalmente. Então o Marcel Van Hatten é um exemplo de combate ao sistema,
é realmente alguém que não teve medo de ir contra muitos opositores do governo que estavam lá votando no cara do Centrão, e é nesse tipo de gente que nós precisamos nos espelhar. Então, Rafael Werner, o que você acha da fala do Marcel e dessa situação que está acontecendo no Congresso do Brasil? Eu sou um grande admirador do trabalho do Marcel. Já há muito tempo eu falo que o Marcel é uma das maiores inspirações políticas que eu tenho. Tem um texto do Weber falando sobre vocação política, onde ele fala que o político ele precisa ter a capacidade de conciliar duas coisas, que eles chamam de ética da convicção e a ética da responsabilidade. Você tomar decisões sabendo das consequências que ela vai ter, mas sem abrir mão de um norte moral que não vai deixar as suas ações descambarem para qualquer lado. Enquanto o Marcel tem essa ética da convicção, que nós vemos em outros deputados que se dizem de direita, é uma ética da conveniência, que ao invés de defender de fato aquilo que o país precisa, aquilo que nós precisamos para que a gente possa ter um dia um país mais desenvolvido, sem toda essa prostituição na política, esses deputados eles cedem ao sistema, aos incentivos, em troca de algumas pequenas posições que, no fim das contas, não vai fazer tanta diferença. O Brasil ele é um país multipartidário e é muito característico de países que têm vários partidos que tenha toda essa coalizão, e na ciência política existe um termo que a gente dá para isso, que é o cartel pare. Então, tanto o PL quanto o PT, não é que eles são oposições, de fato eles concorrem, mas ao mesmo tempo eles são um cartel que estão ali jogando junto para não perder esses espaços. E como o Marcel bem colocou, no passado já tiveram casos onde esses acordos foram feitos, mas o que aconteceu? O que é esperado de deputados fisiológicos. Acordos são quebrados em prol de um favorecimento maior, ou então uma conveniência maior ali de momento, né? Então é muito triste que a população muitas vezes não enxergue toda essa incoerência de deputados que se dizem à direita, ao invés de apoiar pessoas que não abrem mão dos seus valores e que servem de pilar fundamental para que a gente defenda as coisas corretas para o nosso país ali na Câmara dos Deputados. Brasileiro, de maneira geral, precisa entender uma coisa, que a nossa vontade, é importante a gente pensar, eu gostaria muito que algo fosse feito dessa forma, mas na prática não é assim. O nosso conservador tradicional, o nosso direitista tradicional, ele acaba votando em gente muito ruim só porque está com o número do presidente que ele gosta, sem realmente olhar o que essa pessoa está falando. O brasileiro tem uma mania muito burra de ficar olhando para o mensageiro e não para a mensagem. E Rafa, eu te faço a pergunta, você não acha que talvez justamente muitos moralistas, talvez conservadores que não sabem o que estão conservando, alguns liberais que não sabem bem qual tipo de liberdade eles preferem, eles pegam e começam a atacar o Marcel porque o Marcel está sendo coerente dentro de uma defesa de ideias, e quando ele acaba atacando um político que é divergente, mas é de direita, o Marcel se torna vilão? Qual que é a tua opinião sobre isso? Não, evidentemente eu fico com a posição do Marcel. Se for para a gente votar em deputados à direita para manter a mesma postura, não faz sentido nenhum, né? Que viremos todos fisiológicos e passemos a defender a pauta do governo, né? Então te faço uma pergunta só para provocar mesmo. A democracia, então, será que é uma coisa tão boa? De forma nenhuma, né? Desde os gregos antigos, a democracia já é vista como uma corrupção de uma boa forma de governo. Deixa eu só falar um negócio enquanto advogado do Rafael agora. STF, ele não está fazendo um ato contra as instituições democráticas de direito. É um comentário filosófico, meramente especulativo. Por favor, cela especial para o nosso amigo. Pode continuar. Não, democracia, como bem diria Hope, é o Deus que falhou, né? Eu diria que nem é o Deus que falhou, é a vontade do diabo que deu certo. Então, desde os gregos antigos, a democracia é vista como uma forma uma corrupção de uma boa forma de governo. Que nós vemos é que quanto mais pessoas votando nós temos, piores são as pessoas que a gente tem nos representando, né? Então, toda essa ideia de
sufrágio de votos, direito de votos, eu sou completamente contra, né? Pessoa que não paga imposto, estudante... Onde já se viu o estudante ter direito a voto? Ninguém leva o estudante a sério, né? E aí você vai dar... Nem o estudante. Nem o estudante. Você vai dar o direito dele de decidir o que o político vai dar canetada para o país inteiro. É um completo absurdo. Então, esse é o tipo de reflexão que a gente quer provocar você que está assistindo a fazer. Porque vou deixar uma frase para que você pense, talvez você não concorde, mas meu amigo Denis Xavier, ele fala assim, o conhecimento causa desconforto, mas a democracia não seria então só a imposição da vontade da maioria sobre uma minoria que perdeu? Pense nisso. Você não precisa concordar, você não precisa gostar e não precisa responder, mas pense nisso, porque se os idiotas forem maioria, eles vão impor regras sobre as pessoas que raciocinam. Finalizo mais essa parte trazendo então o nosso último bloco, talvez aquele que mais doa em nós, que é a parte no cru, que é a parte realmente, quando você olha e diz assim, mas nós estamos no inferno mesmo. É aquela hora que você tem vontade de rasgar a Constituição, dá vontade de ir embora do Brasil, dá vontade de olhar e botar mesmo o narizinho de palhaço, porque é quando você percebe que eles estão tirando com a tua cara. O ministro Barroso, Rafa, ele minimizou algumas críticas que foram feitas sobre os penduricalhos e os gastos do STF, porque ele diz que são injustas. Ora, como pode alguém criticar o Olimpo? Eu fico também transtornado. Os nossos deuses são deuses bons. Eles merecem ganhar mais do que, sei lá, mais do que o PIB de uma cidade, se você fosse fazer uma conta rateada. Qual que é a tua opinião sobre isso? É de fato injusta essa crítica feita ao STF e aos gastos destes deuses que hoje custam mais do que a família real britânica? Tem circulado essa notícia que eu acho que o judiciário nosso custa mais do que a família real britânica, né? Eu preferia muito mais então que a gente trocasse, né? Além de custar menos, ela não enche o saco. São mais educados. Mas isso é mais uma característica dos vícios políticos que nós temos no país. Essa declaração do Barroso é uma perfeita demonstração do que nós conhecemos como patrimonialismo. Não há uma separação muito clara entre aquilo que é pessoal e aquilo que é do Estado, né? Então, os ministros do STF passam a enxergar todas essas coisas como se de fato fossem deles, como se o país fosse deles, como se todas essas benesses que eles têm são merecidas e que não podem ser removidas, mas tudo isso é bancado pela gente, né? A velha frase da Margaret Thatcher de que não existe dinheiro público, existe dos pagadores, só existe dinheiro dos pagadores de impostos, é verdade. Tudo isso que o STF recebe não é por produção deles, não é por mérito deles, mas é tirado de nós primeiros. Até você me fez lembrar uma situação nessa última eleição. No debate eu ficava entre um deputado federal ex-prefeito e um ex-prefeito deputado federal. E eles debatiam, não porque eu construí tal coisa, e eu fiz isso, e eu mandei dinheiro, e eu ficava pensando, porra, de quem que é esse dinheiro? Então, eles realmente já perderam a noção do que é deles e do que eles estão administrando para os demais. Mesmo caso do nosso Supremo Tribunal Federal, da nossa Câmara dos Deputados, e você pega, às vezes, vereador em município que tem convicção que ele tem o direito de botar a mão no teu bolso em nome da coletividade. Então, finalizamos essa última pílula, Rafa, e vou pedir para que você faça, então, uma breve despedida dos nossos telespectadores. É um prazer estar aqui no primeiro programa do Beyond TV. Peço que vocês continuem acompanhando, traremos sempre notícias, muitas vezes não tão agradáveis, mas certamente com um bom tom de humor, para que a gente possa sair informado, mas também dar boas risadas. E nos acompanhe nas redes sociais. Instagram do Beyond TV vai aparecer por aqui. Meu Instagram também, Rafael Werner Oficial. Seguem lá, mandem perguntas, interajam com a gente e será sempre um prazer estar aqui com vocês. Pessoal, o meu muito obrigado pela atenção de vocês, por vocês terem assistido a nossa programação até aqui. Eu quero fazer um agradecimento especial ao PV, ao Regis, ao Denis e ao Caio, que são esses caras que estão matando no peito, dando a cara a tapa, correndo o risco de serem presos conosco, Rafael, por estarmos falando algumas verdades, porque se o Marcel Van Hatten não pode falar algumas verdades na tribuna, tendo imunidade parlamentar,
nós estamos no inferno. Então, eu agradeço de coração, fico muito honrado de poder estar participando desse primeiro passo de algo que vai ser muito grande, que tenho convicção, vai ajudar muito na formação de pessoas, incomodar algumas pessoas para que elas reflitam o que a gente está fazendo com o Brasil e por que a gente está deixando aquele bando de pilantra fazerem o que eles estão fazendo sem muitas vezes reclamar. A gente está apanhando quieto. Político vagabundo gosta de povo burro e, além disso, também gosta de povo omisso. A parte da burrice a gente está tentando ajudar algumas pessoas. A omissão você vai ter que olhar para você mesmo e dizer: eu vou deixar eles destruírem o meu Brasil? Então, eu agradeço novamente, muito obrigado. A Beyond TV está começando e a gente conta que você continue conosco nessa viagem. Muito obrigado.